Caríssimos irmãos e irmãs, nesta solenidade de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, encerramos o ano litúrgico, o ano B, o ano de São Marcos. Próximo domingo, com o Advento, nós iniciamos um novo ano litúrgico. E a liturgia sempre termina, o ano litúrgico termina com esta solenidade de Cristo Rei. E que a Igreja celebra e começou a celebrar, manifestando ao mundo que o verdadeiro Rei é Cristo. Ele é o Rei, é o Senhor. Não são os governantes ou os reinados deste mundo, este mundo que passa com seus governos, que passa com seus reinados. Como diz o profeta Daniel, o reino dele é um reino eterno, um reino que não se dissolverá. Mas o reino de Jesus não é um reino segundo o modelo, a mentalidade deste mundo. Como o próprio Jesus coloca nesse diálogo com Pilatos, nesse interrogatório, Jesus diz: meu reino não é deste mundo, meu reino não é daqui. Que reino é este? É um reino eterno, é um reino que não passa, é um reino que começou já na encarnação, porque é anunciado assim: vos nasceu hoje o Salvador, o Rei de Israel. Ou como os magos vão até Herodes e perguntam: onde está o novo rei que nasceu? Jesus vem justamente para reinar. Jesus vem para ser Senhor. Só que o reino de Jesus é diferente. Nós vamos viver no período do Advento e o Natal o nascimento de um rei que vem envolvido em faixas, colocado numa manjedoura. Mas que aqui nesse interrogatório, Jesus já anuncia que o seu reino não é daqui e que o seu reino é bastante, bem diferente. Porque quando ele vier, virá na sua glória. Como mostra o próprio livro do Apocalipse, Jesus Cristo é a testemunha fiel. Jesus é o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Ele é o soberano dos reis da terra. Então ele virá, como nós professamos, iremos professar, ele virá com poder e glória. A ele a glória e o poder em eternidade, porque pertence a ele o poder e a glória. Também o reinado de Jesus, para ser uma controvérsia com o reinado deste mundo, ele é um rei que sua coroa de espinhos, suas vestes é um manto velho, escarlate, seu cetro é uma cana, uma vara, e seu trono é a cruz. É mostrar a sabedoria de Deus diante da loucura dos homens. E para os homens que vê, digamos, uma cena como esta, só mostra isso é uma loucura. Mas é a sabedoria de Deus, como diz São Paulo, que nós anunciamos Cristo e Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. É loucura ainda hoje neste mundo. E o reino de Deus ainda continua sendo uma loucura para este mundo, que prefere um outro reinado. O reinado do seu pecado, o reinado da sua ambição, o reinado do seu egoísmo, da sua soberba, da sua vaidade, do seu orgulho.
Este ou esta é a situação que nós nos encontramos. Ou servimos a este rei, que começa justamente o seu reinado aqui na terra, numa manjedoura, passa pela cruz e virá na glória, e já se declara e já é rei, né? Ou continuamos, infelizmente, nesta nossa precária situação. Jesus diz, e logo no início do Evangelho ele vai dizendo, vai convidando a seguir o seu reinado, dizendo: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O reinado de Jesus começa assim. E se quero declarar Ele como Rei e Senhor da minha vida, o caminho é este. Os discípulos, e nós já até falamos aqui, até entenderam errado a forma de reinado de Jesus, quando Tiago e João chegam para Jesus e diz, né, olha, no teu reino faz de modo que tanto eu como meu irmão te sente um do lado da tua direita, outro da tua esquerda. Como se o reino de Deus, o reino de Jesus, fosse um carreirismo. Só que não é. Ele já é rei. E no livro do Apocalipse, se continuássemos a ler o capítulo 1, Jesus vai dizer, revelando a João, que aqueles que praticamente aceitam, aqueles que querem, desejam tê-lo como Senhor, como Rei, participarão deste banquete real. Ele diz, eu estou à porta e bato. É um convite. Se alguém abrir, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Não obriga ninguém, mas convida. O convite é insistente porque Ele ama, e não quer que ninguém se perca, não quer que ninguém fique servindo a um outro reinado que só é de perdição, que só é ilusão, que só é fantasia, engano. Ele insiste no seu pedido, no seu convite, Ele vem a nós, insistentemente dizendo, deixa eu entrar, batendo a porta do nosso coração. E nós não podemos dar o luxo de nos fazer de surdos a esse bater de porta de Jesus. Temos um tempo que passa e passa rápido. Não podemos nos dar o luxo de nos fazer de surdos, não querer ouvir a sua voz. Estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Reafirmando o que disse também a João, ou melhor, o que disse aos discípulos, e João assim relata no Evangelho, que ele diz, todo aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele. E cearemos eu e ele comigo. É uma intimidade. O reino de Deus vai se percebendo que é um reino de uma intimidade profunda com o próprio Rei, que é o Senhor Jesus. Vai muito além, porque já é o seu reinado de glória e de poder, mas é um reinado que é íntimo, e começa aí na intimidade com Deus. Quando eu rezo, e Jesus nos ensinou, e vamos rezar a oração do Pai Nosso, nós digamos, venha a nós o teu reino. Nós já pedimos que venha, e venha a todo instante, a cada momento, em toda a situação da minha vida, venha o teu reino. E o que é o reino de Jesus? Senão o seu amor, sua justiça, sua misericórdia, sua paz, sua alegria, sua presença na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Mas é preciso fazer uma escolha, escutar, abrir a porta, deixar Ele entrar. Do contrário, seremos dominados ainda
por esse reino de falácias que nós vivemos. São Paulo vai dizer na carta aos Romanos que os vossos pecados não reinem mais sobre vós. Então é um reino também. O reino da nossa idolatria, da nossa vaidade, da nossa soberba, do nosso orgulho, que fica continuamente querendo reinar sobre nós. E que vem revestido até de uma piedade, só que não é uma piedade real. Torna-se mais uma impiedade. Nós vamos ficar ainda nessa indecisão por Deus. Nós vamos ficar achando ainda que o reino de Deus é algo pesado, que o reino de Deus, ou que Deus não existe, ou que não é assim que se serve. Eu acho que deveria ser desse modo, eu penso dessa forma. E praticamente nós vamos servindo um reino de rebeldes, e não dessa santa submissão a Deus, que começa quando rezo: venha a nós o vosso reino. Venha, Senhor, o vosso reino. É um caminho de renúncia, é um caminho de tomar a cruz, é um caminho de segui-lo, porque Ele é o caminho. Ele é o caminho que mostra o próprio caminho, Ele mesmo. Ele mostra a meta, que é Ele mesmo. Ele mostra o sentido, que é Ele mesmo. E isso é um caminho de e para a felicidade, não é para outra coisa. O reino de Deus é esse reino de felicidade. É algo que queremos, mas não podemos nos dar o luxo de querer este reino segundo a nossa vontade, segundo o nosso modo. Porque nós não sabemos. Meu reino não é deste mundo, não é na linguagem deste mundo, não é na mentalidade deste mundo. Não é com os pensamentos e a estrutura deste mundo, o meu reino não é daqui. Desde quando Jesus começou a se manifestar, a sua linguagem é uma linguagem do céu. Você pode ver em todo o Evangelho. O Sermão da Montanha, o discurso dele com Nicodemos, não é uma linguagem daqui. É tanto que Nicodemos fica: mas pode uma mulher, pode um homem, uma pessoa voltar ao ventre de sua mãe? E Jesus: você não entendeu nada, você é mestre, mas não entende as coisas, né? Ou seja, não entende a linguagem do céu, que a palavra de Deus é uma linguagem do céu, não é um livro científico, não é um livro cartesiano que tudo é certinho assim, não. Tem todo o entendimento do próprio Espírito que nos conduz, que nos leva. Para entender a palavra de Deus é preciso, é necessário estar cheio, ser conduzido pelo Espírito Santo. Do contrário, só vai sair o que eu acho, né? E aí desvirtuamos demais. O passo para ir ao encontro desse reino, para ter Jesus como Senhor, como Rei, porque o trono de Deus agora é o nosso coração. O trono de Deus é o nosso coração. O passo é ter essa decidida decisão, como dirá Santa Teresa, de caminhar para Ele. E é preciso, como falei, renúncia, é preciso tomar a cruz, é preciso segui-lo, dia a dia, hora a hora, todo tempo e lugar, como rezamos na missa. Em todo tempo, em todo lugar, é Ele. Até o momento em que, como também rezamos no Pai Nosso, vai se cumprir o que rezamos: seja feita a tua vontade. Não vou mais caminhar segundo a minha vontade, segundo o meu querer, segundo os meus desejos. Eu vou caminhar agora segundo a vontade de Deus. Será a união das vontades, como diz Santa Teresa, a união das vontades onde prevalece a vontade de Deus. Seja feita a tua vontade. É um caminho.
É um caminho em que declaro, Jesus, tu és rei, rei da minha vida. Então reina. Não reine mais sobre mim os meus pecados, não reine mais sobre mim os meus vícios, não reine mais sobre mim essa minha rebeldia, as minhas raivas, meu rancor, meu ódio, o ressentimento. Isso não reine mais sobre a minha vida. Reine a tua presença. Reina, Senhor, reina hoje, reina agora na minha vida. É o que devemos sempre pedir. Do contrário, continuaremos sendo escravos das nossas paixões. E não queremos ser escravos. Não foi para isso que Deus nos criou. Não foi para isso que Deus te fez. Deus te fez para a felicidade e a felicidade eterna. Essa é a graça que hoje nós vivemos nessa liturgia, quando proclamamos Jesus, Rei e Senhor do universo, Senhor do meu universo, da minha vida, de todo o meu ser. Por isso devemos pedir sempre: venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Beato Carlos Acutis, quando estava no leito de sua morte, perguntaram: você não tem medo de morrer? E ele disse: não, porque eu teria medo? Eu só fiz a vontade de Deus na minha vida. Um jovem que chegou até os 15 anos, e que desde os 7 ele entregou seu coração a este reino e entronizou Jesus na sua vida. Então, por que eu teria medo de morrer, se eu sempre o servi? Né? Então agora eu vou para o reino dele. Essa deve ser a postura do cristão, a nossa postura, o nosso desejo, um desejo que se concretiza, que não fica só no desejo, mas que se coloca, né, a trabalhar, a deixar ele trabalhar, a chegar a esse ponto da união das vontades, a que seja somente o reino de Deus na minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos professar